irmãos, paz do Senhor. Hoje nós vamos dar sequência no nosso estudo do Evangelho de Mateus. E hoje nós leremos o capítulo 20, e a gente vai ler do verso 29 até o verso 34. Mateus capítulo 20, do 29 até o 39. Também um texto bem conhecido na palavra de Deus, mas a gente vai olhar para ele de uma ótica mais saudável. Eu vou ler aqui. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que dois cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão se repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que se abram nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Amém? Eu vou orar mais uma vez, e aí a gente parte para a explicação do texto. Senhor Deus, amado Pai, te damos graças por mais esse dia, por mais esse culto, por mais essa oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, de conhecer melhor o Senhor, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, aquilo que o Senhor tem a nos exortar, que nós tenhamos as mentes, os nossos corações abertos, para que a gente consiga entender aquilo que de fato o Senhor tem a nos dizer esta noite. Te agradeço e te peço que Teu Espírito Santo nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Bom, é um texto curto, é uma passagem que fala de um milagre que Jesus Cristo já fez no decorrer do seu ministério várias vezes, mas a gente precisa entender por que essa passagem está nesse capítulo e qual a importância dela para o livro de Mateus como um todo e por que ela está justamente no finalzinho do capítulo 20. Como os irmãos têm percebido no decorrer do Evangelho de Mateus, a história tem acontecido de forma progressiva. Então Jesus ele fala a respeito do reino, ele fala a respeito do que é exigido para aqueles que querem ser seus seguidores, o que um servo de Cristo precisa ter como característica, quais são os critérios para você estar no reino ou não, quem é o maior e quem é o menor no reino. Há 2 semanas atrás, falamos sobre os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. Isso também relacionado ao reino de Deus. E, mesmo com todas essas explicações a respeito do reino de Deus, algumas pessoas ainda tinham dúvidas. Algumas pessoas não conseguiam enxergar de fato quem Jesus era. E essa passagem que fala justamente sobre cegos, ela não está aqui à toa. Eu já vou adiantar um pouco do que Jesus quer dizer nessa passagem, no aspecto que essa passagem dos cegos, ela está aqui para mostrar para nós que só o cego, mesmo os cegos, eles reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor. Esse texto ele não está nesse capítulo à toa. Um dos motivos para ele estar aqui é nesse sentido, de mostrar para os leitores que mesmo os cegos, eles reconhecem quem é Jesus. Eles reconhecem o seu senhorio, eles reconhecem a sua autoridade, e isso é importante para nós percebermos. Antes de eu entrar no versículo 3, acho que eu vou colocar. Pode colocar no 29? Vai, colocar no 29. Bom, a gente comentou sobre isso na EBD, porque são questões de geografia, né? Ele coloca aqui, saindo eles de Jericó, eles estão saindo de Jericó. Mas, nos outros evangelhos, essa mesma história, ela também é narrada, tanto no evangelho de Marcos, quanto no evangelho de Lucas. Isso acontece nos evangelhos. Por isso que a gente chama esses 3 evangelhos de evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque eles têm a mesma ótica a respeito da história de Cristo. Então, algumas histórias, elas acontecem nos 3 evangelhos. Essa é uma delas. Ela acontece tanto em Mateus conta essa história, Marcos conta essa história e Lucas conta essa história. Marcos vai até mais longe. Marcos dá o nome dos cegos, de um dos cegos, que é Bartimeu. Cego Bartimeu, no evangelho de Marcos. O primeiro problema dessa passagem se encontra justamente nisso, porque Mateus diz que eles estão saindo de Jericó. Marcos e Lucas vão dizer que eles estão entrando em Jericó. Então, quantas versões a gente acredita? Eles
Eles estão saindo de Jericó ou eles estão entrando em Jericó? Eu estou enfatizando essas questões antes de entrar na mensagem do texto em si, porque os críticos da Bíblia utilizam esse tipo de suposta contradição para tentar dizer que a Bíblia não é digna de confiança. Por quê? Poxa, uma passagem está dizendo que ele está saindo de Jericó, outra passagem está dizendo que ele está entrando em Jericó. Afinal de contas, o que está acontecendo? E eu digo aos irmãos, as duas coisas. Porque nessa época existiam duas cidades chamadas Jericó. Eles estavam saindo de uma e indo para a outra. Eles estavam saindo da velha Jericó, que é uma cidade já destruída, já estava numa fase diferente da sua história. Estavam entrando na nova Jericó, que já era uma cidade diferente, que não é no mesmo lugar onde fica aquela Jericó que a gente falou na pregação de quarta-feira, quando vimos que Josué invadiu ali Jericó, destruiu as muralhas caíram. Não é no mesmo lugar. Então, essas duas Jericós aí são lugares diferentes. E vai começar. Já daqui a pouco meu. Não precisa, tá? Já estou avisando ele. Obrigado, Pedro. Obrigado. Bom, na verdade, eles estavam saindo de uma Jericó e indo para outra. Só estou enfatizando essa questão porque, de novo, muitas pessoas que querem criticar a Bíblia ou querem tirar a autoridade da Bíblia usam esse tipo de falácia para dizer que, mas uma está dizendo uma coisa, outra está dizendo outra. É uma suposta contradição. Uma outra contradição que surge muito nesse texto é a respeito da quantidade de servos. Porque Mateus diz que são dois. Né? Se a gente continuar aqui, no versículo 30, né? Ele coloca: e eis que dois cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido Jesus passar. Dois cegos. Em Marcos e em Mateus, temos um cego só. Eles relataram que quando Jesus saiu de Jericó, ele encontrou um cego. E Marcos ainda dá o nome dele, um cego chamado Bartimeu. Como é que a gente resolve esse problema também? Poxa, as informações estão contraditórias. Será que Mateus está sabendo mais? Será que os outros não sabiam? Na verdade, é muito mais porque Marcos e Lucas, eles tinham outros objetivos com a sua narrativa. Mateus, por ser também um texto escrito para um público mais judeu, eu acho que faria sentido ele colocar que tinha mais pessoas ali, para que também tivesse uma autoridade, tiveram mais testemunhas ali, observando o que aconteceu. A gente trata desses assuntos na Bíblia, e essa é uma dica que eu dou para os irmãos, porque isso não acontece só nessa passagem, isso acontece em várias outras passagens da Bíblia. Principalmente em livros que contam as mesmas histórias, como é o caso dos Evangelhos, né, que contam a história de Jesus. E, por exemplo, quando a gente tem os livros de Reis e Crônicas. O livro de Reis e o livro de Crônicas, eles contam praticamente as mesmas histórias. Em alguns momentos, parece que uma história está contradizendo a outra. Mas, na verdade, a gente acredita em complementarismo. O que isso quer dizer? Mateus disse que são dois. Marcos e Lucas disseram que foi um. O que eu acredito? Porque tem mais. Mateus. Sempre assim, complementando. Um não contradiz o outro, eles se complementam. Então, antes da gente entrar no texto, eu achei importante a gente deixar isso claro, porque essa passagem ela não é tão conhecida nessa passagem de Mateus. Geralmente, quando eu vejo pregações a respeito dessa história, eu vejo os pastores usarem muito o texto de Marcos. O cego, Jericó, Bartimeu, que tem um homem e tudo mais. Então, essa história também está em Mateus e Lucas. Então, agora vamos entrar de fato no texto. Versículo 29, por favor, meu amigo. É bom que ele fica ali e já não vai pegar. Já fica ali. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. Então, é aquela mesma coisa. Eles estavam saindo da Jericó antiga, uma grande multidão seguia Jesus. Isso aqui também já é um indicativo. Você já deve ter percebido, sempre quando a gente está no Evangelho de Mateus, e tem uma grande multidão perto de Jesus, é porque algo vai acontecer. Sempre as histórias demonstram isso, né? Jesus sempre caminha, grandes multidões seguem, e sempre quando tem uma grande multidão, alguma coisa vai acontecer, alguma lição importante vai ser tirada disso. Vamos continuar. E aí, dois cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Essa é aquela famosa passagem, né? Aquela famosa texto que justifica a ideia que mesmo cegos conseguiram enxergar que Jesus Cristo
era o Messias. Importante ter colocado isso aqui, porque nesse decorrer da história do ministério de Jesus, do que ele veio, do que ele tem ensinado, ainda existiam pessoas que não entendiam muito bem o seu papel, que não entendiam qual era o seu propósito, qual era a sua motivação. Como a gente falava muito nas primeiras pregações aqui do Evangelho de Mateus, havia muitas expectativas a respeito de quem seria esse Messias, quem seria o Filho de Deus. Por exemplo, isso acontece até conosco hoje, tá? Pode ser que eu não vou estar falando aqui, porque é o que está acontecendo hoje em dia, tá? Mas, por exemplo, cada um aqui tem uma expectativa a respeito do presidente, por exemplo. Que não dos candidatos que estão aí no segundo turno, mas cada um tem uma pessoa ideal que você quer que. O presidente tem que ser o piado, tem que ser um cara honesto, tem que ser um cara de cuspir, tem que ser um cara, não sei, um cara guerreiro, que sabe, faz tudo. Cada um tem uma expectativa diferente em relação ao presidente. No final, vai ser o que a maioria quiser, não vai ser o que você quer. Se você quiser o que a maioria quer, é bom, né? Mas isso acontecia também em relação ao Messias. Os judeus, durante 400 anos, eles ouviam, vai vir o Messias, o Salvador. Só que salvar de quê? Afinal de contas, o que ele vai nos salvar? Para alguns, Jesus Cristo viria salvá-lo dos romanos. Tanto que tem uma passagem do Evangelho de João, onde algumas pessoas, após verem os milagres de Jesus, já queriam coroar ele em fazer. Ele é o rei dos judeus ali. E ele recusa, porque ele sabia que se ele tivesse aceitado aquele pedido, eles não iam querer uma salvação espiritual. Eles estavam pensando em salvação militar, uma salvação promovida pela guerra. Não, a gente vai se salvar, a gente vai pegar armas, a gente vai enfrentar os romanos. Mas não era isso que Jesus veio fazer. Então, esses cegos, aparentemente, eles reconheceram Jesus porque ele é mesmo. E a gente sabe disso por esse título que está sendo dito aí: Senhor, Filho de Davi. Isso é importante aqui no texto também. Mateus, como a gente sempre tem falado, o Evangelho de Mateus ele é escrito para um público judeu. Mateus ele quer convencer os judeus de que Jesus Cristo é o Messias esperado. Mateus quer convencer esses leitores que eles não precisam esperar mais. O Messias já chegou. E dizer aqui que Jesus é o Filho de Davi casa completamente com isso. Se os irmãos lembrarem, lá em 2 Samuel, existe uma profecia a respeito disso. A gente falou disso quando a gente prega sobre reis, até quando a gente falou sobre Apocalipse, lá na EBD, na EBD de Apocalipse, existe uma profecia em 2 Samuel que explica por que Jesus Cristo tem esse título aí de Filho de Davi. E por que isso? O profeta deu a Davi uma profecia, né? Disse para ele o que ia acontecer, dizendo: do seu trono vai sair o rei dos reis. A sua família vai reinar para sempre em Judá. Todos os reis de Judá devem ser da sua herança, da sua genealogia. E vai ter um deles que vai ser o maior de todos. O rei dos reis vai ser da dinastia do rei Davi. E a gente sabe que Jesus Cristo é da descendência de Davi. Tanto é que Mateus começa com uma genealogia. Começa lá desde Adão até chegar em Jesus. Por que a gente pensa, já não sei, o que eu ler isso tudo? Mas a ideia de colocar a genealogia é fazer com que as pessoas, os leitores judeus, entendam: esse Jesus, ele não é um sábio que veio do nada e agora está dizendo que é filho de Deus. Não, ele tem todo um processo de revelação mostrando quem ele é, de onde ele veio, quem ele veio para cumprir aquilo que o Antigo Testamento diz. Ele não é um viajante, ele não é um sábio apenas. Né? Então, isso é importante. Eles reconheceram esse título de Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Essa palavrinha compaixão, esse é o grande foco da nossa exposição de hoje. Né? O que é compaixão? Por que nós, filhos de Deus, devemos ter compaixão? Eu estou dando toda essa introdução, esse plano de fundo, assim, para a gente entender a respeito do Filho de Deus, Filho de Davi, se é Jericó, se são dois cegos e tudo mais. Mas o grande tema do que a gente vai falar hoje, que a gente está falando hoje, é a compaixão. O que é compaixão e por que é tão importante que os cristãos tenham a compaixão? Claro que a gente nunca vai ter a compaixão do jeito que Jesus tem. Isso é óbvio, né? Você pode tentar, mas você não vai conseguir. Mas a gente precisa, de alguma forma, nos esforçarmos para tal. Então, 31, por favor, amigo. Mas a multidão os repreendia para que cessassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi,
tenha compaixão de nós. Então, percebam, a multidão estava seguindo Jesus. 2 cegos apareceram, viram ele passando, chamaram ele pelo seu título de filho de Davi, filho de Davi. Essa mesma multidão pediu para aqueles que estavam chamando ele por esse nome parassem, não falem dessa forma, mas eles gritavam cada vez mais. Isso demonstra também uma fé desses homens. Estavam pedindo para que eles parassem, mas eles continuavam. Tamanha a sua certeza de que Jesus Cristo podia resolver o problema deles. Eles sabiam que o único que poderia curá-los daquilo que eles tinham era esse Jesus de Davi. Essa confiança que nós temos que ter ainda hoje. Quando tentarem falar para nós parar de chamar nosso Deus, de parar de orar, parar de ler a Bíblia, é aí que a gente tem que se esforçar mais com esses homens, é aí que fazer cada vez mais. Senhor, tenha compaixão de nós. Esse texto mostra isso, esse versículo caminha nessa direção. De que o Filho de Deus, ele não para de falar para o seu Pai. O servo de Jesus Cristo, em nenhum momento, perde a fé no seu Senhor. Esses servos sabiam disso. Por isso, nada conseguiu escalar. Eles tinham convicção plena de que esse homem, o Filho de Davi, Jesus Cristo, o Messias prometido, esse homem podia curá-los. Eles sabiam disso, por isso não pararam. E aí, no 32, Jesus parou, chamou-os e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? Isso é muito interessante, essa passagem, porque a gente parte do princípio que Jesus Cristo, sendo Deus aqui na terra, já saberia que esses homens iam pedir. Logo, ele não precisaria perguntar, ele já sabia. E por que ele pergunta para esses homens, para que eles falem o que eles precisam? Quando eu li esse texto a primeira vez, muito tempo atrás, eu pensei: poxa, parece que Jesus está fazendo uma pegadinha com ele. Imagina você estar andando na rua e você encontra uma pessoa, por exemplo, que, sei lá, não tem um braço, ou uma pessoa que, sabe, o que você espera que eu faça? Uma pessoa vai olhar assim. Imagina, os cegos olhando para Jesus, o que vocês querem que eu faça? O que os cegos... A resposta parece óbvia. Então, o que Jesus pergunta? Qual é o intuito de Jesus perguntar o que eles querem? É mostrar essa questão que a gente fala hoje, direto, a respeito dessa comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Jesus sabia, mas ele queria que eles pedissem, ele queria que eles falassem, colocando enfatizando essa sua confiança de maneira verbal, dizendo: é a mesma coisa conosco. Nós temos pedidos a Deus, a gente ora, a gente pede a Deus as coisas, ele já sabe o que a gente vai pedir, mas ele pede que a gente ore mesmo assim. É a ideia de se construir um relacionamento. É a ideia de mostrar para Deus, de forma externa, aquilo que ele já sabe do nosso interior. O crente que não ora, ele está perdido. O crente que não expõe tanto os seus pedidos como os seus agradecimentos, as suas frustrações, ele não deposita isso aos pés da cruz através da oração, é um crente perdido. Uma pessoa que não entendeu, não consegue enxergar o que até esses cegos enxergaram. Que Jesus Cristo é o Senhor de todos. Ele é o Senhor que pode, de fato, nos dar aquilo que nós pedimos. E ainda mais do que a gente pede. Isso é importante. Que a gente não perca essa questão de sempre falar a Deus aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos, demonstrar a nossa gratidão. O louvor que a gente ouve aqui é uma das formas que a gente faz isso. A gente não louva porque as músicas são apenas bonitas, ou porque o grupo de louvor tem talento, ou porque os instrumentistas tocam maravilhosamente bem. Não é esse o intuito disso, não é um show. Por isso que se chama louvor, não cantar, por exemplo, não é um show. A ideia é engrandecer ao Senhor, demonstrar através da canção as nossas súplicas, os nossos pedidos, as nossas gratidões. A gente percebe isso no livro de Salmos. O livro de Salmos é um conjunto de canções, onde os salmistas, ora estão tristes, ora estão felizes, muitas vezes falam a respeito daquilo que eles têm de frustrações, às vezes agradecem a Deus por aquilo que Ele fez na vida deles. Assim é a vida do cristão. É a vida de uma pessoa que entende que, mesmo servindo a um Deus que sabe de tudo, é um Deus que quer se relacionar. É um Deus que quer saber o que nós sentimos da nossa boca. Porque o fato de você falar mostra que você está submetido àquela autoridade. Isso é uma coisa muito interessante. Quando tem um livro de um homem chamado pastor Batista, tá? Se chama Jonas Madureira. Aí ele explicou numa passagem desse livro como que funciona Deus conosco. Né?
Ele contou uma história de que a filha dele, ele colocou um chocolate dentro de um ambiente lá, não sei, de uma máquina, uma coisa assim. E ele falou para a filha dele, ele deu as ordens expressas para que ela não comesse aquele chocolate. Ela não podia de forma alguma comer, porque não sei porquê, mas não podia. Perfeito. Quando ele foi falar com ela, ele foi estudar, foi para o seu escritório na casa dele e tal, e a filha dele apareceu lá para falar com ele. Ele falou: filha, você comeu chocolate? E ela falou: não, comeu? Não comi, tenho certeza, não comi. Você tem certeza que você não comeu chocolate? Eu quero aquele chocolate depois. Não comeu? Não, filho, não comi. Aí tá bom, obrigado. Ele pegou ela e colocou no espelho. E aí quando ela se viu no espelho, a boca dela estava toda suja de chocolate. É assim que funciona o relacionamento nosso com Deus. Deus, ele já sabe. Ele já sabe. Mas a oração, o relacionamento com Deus, é uma forma que nós temos de nos conhecermos também. De vermos como é que Deus nos vê. De sabermos qual é a nossa condição enquanto servos submetidos e submissos à vontade do Pai. Esse é o propósito da oração. Quando você assume, quando você expõe aquilo que você fala aquilo faz com que você reflita, que você pense, que você se conheça também. É muito importante isso. Muito importante. A gente não sei se é um bom exemplo, né? Mas quando uma pessoa confessa um crime que ela cometeu, quando ela fala: eu matei aquela pessoa, você vê que até o semblante dela fica assim. Porque até o momento ela matou, ele não vai confessar que matou, ela vai a todo tempo querer fugir daquilo, não vai assumir aquela responsabilidade. Mas quando ela expressa verbalmente, aí parece que a ficha cai. Meu Deus, eu realmente fiz isso. Assim é nós, nessa questão da oração. E esse mesmo mostramos. Jesus, mesmo sabendo o que eles queriam, ele pergunta, ele dá a chance de você rever se o que você quer é de fato aquilo que você precisa mesmo. Então, vamos ver o que vai acontecer na sequência. Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Até aí, sem problema. Eles eram cegos. Nessa época é importante ressaltar que os cegos, eles nem ficavam muito na cidade, né? Você pensa, não estou dizendo isso, não é uma fala, eu espero que não sou preconceituoso, né? Mas uma pessoa cega hoje em dia, ela tem muito mais utilidade do que um cego nessa época aqui. Eu conheço pessoas que são cegas hoje em dia que trabalham, conseguem estudar, conseguem até casar, construir família, conseguem toda uma realidade. O mundo de hoje possibilita isso. O mundo de hoje, com a tecnologia e tudo mais, o braille e tal, as coisas assim, o cego ele não está perdido, ele não está solto pelo mundo sem saber de nada. Mas nessa época aqui, você ser cego, cara, é pior do que você perder uma mão, por exemplo. Você tinha menos utilidade ainda. Porque eles não entendiam da forma que a gente entende hoje. Não tinham os recursos e as coisas que a gente tem hoje. Então, naturalmente, o cego, para ele, ter a sua visão restaurada, era o ápice daquilo que ele poderia pedir. E aí a gente vê a resposta do que aconteceu com o nosso Senhor em relação a esses homens. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Vou tomar uma água aqui, porque senão... Primeira coisa que a gente pode ver aí: profundamente compadecido. A gente vai falar sobre compaixão agora. O que é compaixão? Eu sei que todo mundo já viu essa palavra, uma palavra conhecida. O que é compaixão? Compaixão. Segundo os melhores dicionários aí, compaixão é quando você, além de se identificar com o sofrimento da pessoa, você tem uma tamanha tristeza, sabe? Você se colocou tanto no lugar da pessoa que você não vai medir esforços para fazer ela sair daquela situação. Compaixão é diferente de empatia, por exemplo, que é diferente de solidariedade. São coisas que a gente fala e às vezes a gente fala como se fossem tudo uma coisa só, mas não são. Empatia, todo mundo já sabe muito bem. Empatia é quando você vê uma situação, uma pessoa numa situação ruim ou boa, não importa, mas você consegue se colocar no lugar dela. Você consegue, de alguma forma, sentir o que ela está sentindo. A pessoa, vamos supor, no meu caso, vamos supor que eu não tenho pai, vamos supor que meu pai morreu. E aí eu conheço uma pessoa que acabou de perder o pai. Eu consigo ser empático de uma forma melhor.
porque eu consigo me colocar no lugar dele. Eu entendo o sofrimento que ele está sentindo. Eu já passei por aquilo que ele passou, então eu estou sendo empático, eu tenho empatia com ele. No caso da compaixão, é um sentimento onde você, além de sentir o que a pessoa sente, o seu coração se move de tanto amor mesmo por aquela pessoa, que o seu desejo é fazer com que aquela situação seja revertida. Tem um teólogo grande aí chamado Spurgeon, que escreveu um livro chamado A Compaixão de Jesus, onde ele fica enfatizando muito essa questão da compaixão ser a maior característica, a maior qualidade de Jesus Cristo. E o que ele usa como base para dizer isso? Simplesmente o sacrifício de Cristo. Simplesmente. O que poderia ser feito de mais compassivo por nós do que Jesus Cristo se sacrificar por nós? Veja que Jesus ele não foi empático conosco. Ele não apenas viveu como um homem, chorou como um homem, não sentiu fome, sentiu sede, saudade, tristeza. Ele não apenas foi empático conosco, mas a sua compaixão foi tamanha que ele, sentindo a vida como um homem sente, ainda assim se sacrificou por nós, obedecendo ao seu Pai. Esses são os trechos que mostram a questão da compaixão de uma forma bem clara. Jesus ele não fez milagres, como alguns outros aqui, apenas para salvar aquelas pessoas, ou não fez um milagre apenas para comprovar para os seus opositores que ele era o Messias Salvador. O que moveu Jesus nessa passagem aqui foi a sua compaixão. Foi o seu desejo interno de, poxa, eu estou vendo aquelas pessoas numa situação tão ruim, eu consigo entender a dor que elas estão sentindo, e eu quero fazer algo para ajudá-las. Eu quero fazer com que elas saiam dessa situação. Isso para nós hoje, no século XXI, é um desafio muito grande. Parece que hoje a gente está muito mais conectado virtualmente do que presencialmente, do que pessoalmente. As pessoas elas são muito preocupadas, por exemplo, com a fome na África, a guerra na Ucrânia, aquelas coisas todas do mundo que já acontecem há muito tempo e vão sempre continuar acontecendo, e parece não se importar com as pessoas que estão à sua volta. Você tem compaixão com os imigrantes ucranianos, você tem compaixão com as criancinhas que estão lá sofrendo, passando fome na África, você tem compaixão com tantas coisas distantes, mas você não tem compaixão com aquelas pessoas que estão próximas e que precisam de você tanto quanto as outras. Diferente das outras que estão distantes, talvez você não tenha muito o que fazer por elas. Então é uma compaixão quase que vazia, eu não sei se existe isso, mas é uma compaixão desperdiçada por essas pessoas. Você pode orar por aquelas pessoas, você pode sentir tristeza por aquilo, mas efetivamente, na prática, você nada pode fazer por isso. E há pessoas no seu entorno, na sua vida, nas quais você pode fazer alguma coisa, e você não faz. A exortação de Jesus aqui, indiretamente, é mostrar para aqueles que estão em volta de Jesus que ele não está tão preocupado em eu vou expulsar os romanos, eu vou montar um exército, vou acabar com todos os inimigos do povo de Deus, vou vencer todas as batalhas, eu vou ser o rei das antigas, o rei como era antes. Não é isso. O que ele está ensinando aqui indiretamente é que, enquanto algumas pessoas ali não veem ele como sendo o Messias, algumas pessoas esperam que ele haja como um rei tirano, o que ele tem a oferecer ao mundo, nesse versículo, é a compaixão. A compaixão de Cristo. E com isso, nós aprendemos também a sermos compassivos, a também termos compaixão pelas pessoas. É muito fácil você ver uma postagem no Facebook de alguém passando por alguma dificuldade, aí você, poxa, muito triste, que situação, você tem uma empatia, você até tenta se colocar no lugar da pessoa. Mas o que você faz para que aquilo não seja transformado? O que você faz para mudar aquilo? A gente vive num mundo muito do crente, o crente externo. Isso quer dizer, eu vou orar por você, vou orar. O que é isso que eu vou fazer? Eu vou orar. Você não faz nada, você só sabe. A oração tem poder, claro, mas já pensou se Deus queria que você fosse lá e fizesse alguma coisa para aquela pessoa? Já pensou se a sua compaixão deveria ser prática na vida daquela pessoa e você, com esse medo de se envolver, com esse medo de se sujar, você acabou deixando passar. Você virou crente, só intercede de longe, estou orando por você aí, então estou orando por você, legal. E como cristãos, nós precisamos assumir riscos nesse sentido. Muitas vezes, quando nós somos compassivos, nós colocamos em risco a nossa família, muitas vezes, colocamos em risco até, em alguns momentos, a nossa própria vida.
Cristo não está preocupado com isso, ele quer que nós sejamos compassivos mesmo assim. Por exemplo, eu não sei se eu posso falar ali. Bom, a fiscalização bate muito certo. Por exemplo, eu tenho. Está gravado, mas depois eu falo com isso. Tenho meu cunhado, por exemplo. Não vou dizer os pormenores, obviamente. Mas eu tentei trazê-lo aqui, porque é um jovem que estava precisando de uma aproximação com Deus. Eu senti essa compaixão, por assim dizer. Eu vi ele, poxa, é um menino bom, é um menino inteligente, é um menino capaz, conhece o Evangelho, mas também, eu acredito, vou trazer para a igreja. Vamos ver se ele vai gostar. Sem entrar muito em detalhes, mas trazendo para aqui para a igreja, me coloca em uma situação, às vezes, delicada com os meus sogros, às vezes com o Pedro, porque ele também, às vezes o Pedro escuta ele falando algumas coisas, fazendo algumas coisas e imita o que o tio não cristão faz. Então eu estou me colocando também num certo risco em aproximá-lo dessa forma. Mas eu entendo que é o certo, porque uma vez que ele for transformado, ele vai trazer bons frutos, assim como todos os cristãos trazem. Isso é importante. Quando a gente decide, vou agir com compaixão com alguém, vou fazer algo para ajudar aquela pessoa a mudar a vida, seja no sentido espiritual da coisa, ou até, conseguir um emprego para o meu amigo que não trabalha e tudo mais. Você está tentando mover algo para aquela pessoa, se compadecer da situação dela, e você quer ajudá-la, você não quer apenas, não, cara, eu contigo, tá? Você. Não, você quer efetivamente fazer algo para ajudar aquela pessoa. Muitas vezes, fazer isso, você está se colocando no risco. E esse texto serve para encorajar também. Às vezes você pensa, puxa, mas se eu vou lá e falo para a pessoa, de repente, fica difícil, você não tem que se preocupar com isso. Porque esse texto nos ensina a sermos compassivos, para que nós tenhamos o mesmo sentimento que Jesus teve, de olhar para a situação triste de uma pessoa, de olhar para o momento na vida daquela pessoa onde ela precisa de Cristo, e você fazer algo para ela. Nós, como cristãos, temos uma responsabilidade muito grande. Deus não nos chamou para sermos crentes retroalimentativos. O que isso quer dizer? Nossa igreja tem, não sei quantos membros, tem uns 20 no papel, 25, por aí. Deus não nos chamou para ser, somos 20 membros, então saiu 2, a gente tem que tomar mais 2, para manter sempre o mesmo número. Ou só nós aqui estamos nos retroalimentando para que nós conhecemos a palavra, a gente entende, nós somos maduros na fé, nós somos cristãos experientes, a gente sabe tudo a respeito de vida. Show, maravilhoso, Deus quer que você saiba mesmo. Mas como isso tem impactado os de fora? Como isso tem impactado aqueles que podem estar precisando de um empurrão? Ou aqueles que, de alguma forma, estão passando por momentos na vida e precisam da nossa compaixão verdadeira por eles, de nós fazermos algo para ajudá-los. Pensem nisso. Nós não estamos aqui como espectadores da grande chamada, da grande comissão. Nós fazemos parte dela. A grande comissão não é para uns e outros, é para nós, é para todos os cristãos. Você não precisa de um chamado missionário para pregar, para sair falando de Deus para as pessoas, para evangelizar pessoas a virem na igreja. Você não precisa disso. Todos nós somos chamados para evangelizar e trazer pessoas. Não para a igreja, quando eu falo igreja, não estou falando aqui especificamente, mas para o reino de Deus como um todo. Nós somos responsáveis por isso. Nós somos chamados aqui para isso. Deus poderia muito bem mandar, tem textos até que falam disso, Deus poderia mandar até anjos evangelizar. Você acha que não seria muito mais fácil? Se uma pessoa está andando na rua e vem um anjo falar com ela, olha, se converte, não sabe o inferno. O que o anjo vai falar? O que a pessoa vai pensar? Meu Deus, aonde? Vou para a igreja. Mas Deus não deu essa missão aos anjos, Ele deu a nós. Mortais, fracos, muitas vezes suscetíveis a errar. Essa missão foi dada a nós. Então, irmãos, sejamos compassivos. Que a dor dos nossos irmãos, que o sofrimento dos nossos irmãos, não seja alheia a nós. Que a gente não fique só como espectadores olhando os nossos irmãos sofrendo, tristes, precisando de uma ajuda, precisando de um conforto, precisando de uma palavra, e a gente não fazer nada. Na dúvida, se você olha para a Bíblia e pensa, poxa, eu tenho que ser como Jesus. É tanta coisa, eu não vou fazer milagre, eu não consigo transformar água em vinho, eu não consigo curar cego.
Eu não consigo expulsar demônio. Tudo bem, mas você consegue sentir amor pelas pessoas. Você consegue ter compaixão pelas pessoas. Isso você consegue. E a ênfase dessa passagem não é nem tanto a cura. A cura, ela é citada aqui, sim, ela é importante, ela aconteceu, mas o foco dessa passagem é a compaixão de Jesus Cristo. Isso a gente pode imitar. Isso a gente deve imitar de Jesus Cristo. Então, que sejamos imitadores de Cristo, principalmente na sua compaixão. Porque o mundo está muito ruim, com certeza. Mas se os cristãos deixam de ser compassivos com os irmãos, com os não cristãos, tenha certeza que o mundo ficaria ainda pior. Então, tome isso com você. Quando você sair daqui, você for para sua casa, você for viver a sua vida fora aqui do ambiente da igreja, pense em formas de como eu consigo ser mais compassivo, como eu consigo ter mais compaixão pelas pessoas que estão à minha volta, como eu consigo ver os problemas que me cercam, as pessoas que me cercam, e como eu consigo fazer com que esses problemas sejam solucionados. Existe algo que está ao meu alcance, então eu vou me esforçar para isso. Vou ajudar as pessoas. Vou mostrar que, como cristão, além de conseguir colocar no lugar daquela pessoa, eu quero ajudá-lo genuinamente a sair daquela situação. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, mais uma vez, te agradecemos, te pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor cuide de nós e cada momento da nossa vida, que o Senhor nos proteja, Pai, nos ajude a sermos mais compassivos. Nos ajude, Pai, a entender que, assim como o Senhor teve compaixão conosco, nós precisamos ter com os nossos irmãos. Precisamos entender, Pai, que o Senhor é quem cuida de todos nós. E que temos uma responsabilidade muito séria com aqueles que estão lá fora. Que nós temos uma responsabilidade de fazer com que eles conheçam o Senhor. E que a nossa compaixão, ela pode ser uma forma pela qual essas pessoas venham a conhecer o Senhor. Que nós sejamos conhecidos pelas coisas em que nos parecemos com o Senhor. Que as pessoas, ao olharem para nós, vejam, essa pessoa é serva de Cristo. Que essa seja a nossa natureza, que essa seja a nossa busca diária de sermos parecidos com o Senhor, de sermos cada vez mais seus imitadores na sua compaixão, no seu amor, no seu cuidado para com as pessoas, na sua preocupação com os problemas dos próximos. Que ao ver as questões que afligem nossos irmãos, nós não nos tornemos estranhos, mas nós nos empenhemos a ajudar. Eu te peço. Te agradeço por esse culto, te agradeço por cada um dos irmãos que está aqui presente, te agradeço por tudo o Senhor tem cuidado de nós, por tudo o Senhor tem preservado a nossa fé, preservado a nossa perseverança em estarmos aqui na igreja, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os atrativos que o mundo pode nos oferecer no domingo à noite, nós optamos por estar aqui na igreja, ouvindo a palavra, servindo ao Senhor, estando em comunhão com os nossos irmãos e em gratidão ao Senhor. Te agradecemos por isso. Obrigado pela comunhão, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós, nos entregando na cruz, para que nós hoje pudéssemos estar aqui como um só, louvando ao Senhor. Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus.